Aleluia. Vamos caminhar. Eu disse que hoje eu encerraria essas 7 colunas da igreja, mas não dá não. Domingo eu concluo em nome de Jesus. Eu quero relembrar para você essas 7 colunas da nossa convicção de fé como igreja. Vamos colocar aí. Nós somos um lugar de amar Deus, aleluia. Nós somos um lugar, em segundo, de amar pessoas. Em terceiro, nós somos uma igreja da palavra. Em quarto, ser uma igreja do poder. Quinto, da semana passada, ser uma igreja de santidade. E hoje, a 6ª coluna, ser uma igreja de liberdade. Aleluia. Eu quero ler com você o que está em João 8, 32. João 8, 32. Vamos ler todos nós juntos. João 8, do 31 e o 32. Vamos lá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos repetir todos? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade aí, irmãos, é uma pessoa. É Jesus. E eu vou trabalhar hoje em 3 áreas que essa coluna nos ajuda. Nós somos uma igreja de liberdade espiritual, no mundo espiritual mesmo, de tudo aquilo que é opressão. Somos uma igreja que trabalha com liberdade na adoração e uma igreja que trabalha também em liberdade no que a gente chama que são os usos e costumes. Eu quero trabalhar naquilo que é prioridade da igreja. Quando nós começamos como ministério, essa liberdade espiritual foi um presente de Deus a nós. Nós conhecemos a IFOL, nós já éramos crentes há muito tempo e compreendemos uma ferramenta de que você precisa se apropriar dessa liberdade dada por Jesus. Quando Jesus faz a proposta, uma das suas propostas, ou de algumas sínteses do seu ministério, lá em Mateus 11, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há liberdade maior do que Jesus retirar o peso dos pecados, da culpa, de trazer paz à nossa consciência. A primeira liberdade dada por Jesus é nos livrar da condenação eterna, de um destino eterno longe dele. Então, Jesus Cristo veio para isso. Nós não tínhamos condições de, com esforço humano, alcançar essa liberdade. Você pode dizer amém? Esse é a coisa extraordinária. E todas as vezes, coloque de novo aí o 32, por favor. E todas as vezes que você se autoavaliar e perceber que em alguma área da sua vida você não está livre, chegue mais perto de Jesus. A verdade é uma pessoa. Aleluia. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele veio para que nós vivêssemos livres. Irmãos, e talvez nós lidamos com das áreas mais fáceis de ser escravo. Leia comigo o que diz Gálatas 5, versículo 1. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente
a um jugo de escravidão. Deixa aí. Talvez ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Coloca aí no tempo pessoal, na primeira pessoa do singular. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. É como o Senhor está dizendo o propósito pelo qual Ele me libertou. Parece uma redundância, mas é como se Ele está dizendo, foi para ser livre que Ele me libertou. Foi para permanecer livre que Ele me libertou. Então, irmãos, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo vai trabalhar aí sobre os judeus, como eles começam de novo a colocar rudimentos de lei. Eu compreendo que essa é a área que a religião mais tenta nos escravizar. Você já deve ter visto muitos crentes que têm uma vida íntegra, mas que são extremamente presos. Eu digo que eu conheci muita gente livre espiritualmente, mas amarrado pela força dos dogmas, pelas forças da religião. A religião é uma perseguidora nossa. Quando Deus me deu minha esposa, Ele sabia muito bem. Minha esposa é livre por natureza. E eu já sou mais sistemático. Graças a Deus. Quando Deus nos uniu, algum discípulo dela disse, quem está perto da minha esposa vai ser muito livre. E às vezes eu acho que eu já oprimi ela muito. Quando ela quer dizer que eu estou oprimindo ela, ela diz, amor, se tu não for para o céu, os outros podem desarrumar a mala. É quando ela quer dizer que eu estou. Não sei se é sua esposa, né? Mas elas são meio exageradas, né? Quando eu digo, amor, nesse vestido não está bem. Ela diz, acho que é melhor um lençol, né, amor? Eu digo, não. Diga comigo, eu vou ser livre. E quando o Senhor conduziu a gente para começar o ministério que eu não queria, das primeiras coisas que o Senhor nos livrou, e que a gente nem sabia que era o lugar de adorar a Deus, irmãos. Quando a igreja Nova Aliança começou, nós fomos para um salão alugado. Era alugado para nós quarta e domingo. Então, durante a semana, qualquer pessoa podia alugar. A calcinha preta lá podia alugar, o negócio do outro podia alugar. Quando a gente chegava no domingo, aquele cheiro de cerveja, toco de cigarro. Era limpo, mas tinha que limpar, reungir. E a primeira coisa que o Senhor nos trouxe foi que Ele estava em busca de adoradores e não de lugar de adoração. Aleluia. Quando Jesus Cristo falou para a mulher samaritana de um novo tempo, dessa liberdade espiritual, agora Jesus pode ser adorado em qualquer lugar. Aonde os adoradores estão, aí o Senhor está. Então a liberdade, irmãos, é em primeiro lugar espiritual. Eu sei que você sabe que Jesus lhe libertou de muitas coisas. Mas, meus irmãos, é possível que tenha área da sua vida em que ainda você não é livre. Em nome de Jesus, eu quero orar por essas áreas hoje, que você possa buscar em Deus uma liberdade plena em áreas em que você ainda não está livre. É uma promessa de Jesus. Se você não está livre, o problema não é com o libertador. Se alguma área lhe domina ainda, o problema está com você, está comigo. Tudo aquilo que lhe afasta de Deus, se afaste disso.
que ele ameaça ainda? Se a Bíblia está dizendo que foi para a liberdade que ele me libertou, e eu preciso permanecer livre, é porque tem possibilidade de amanhã você estar escravo, de amanhã você se afastar desse caminho de liberdade, se afastar dessa pessoa. Tem área da sua vida que você ainda não é completamente livre, chegue perto do libertador. Talvez você vai ter que renunciar a algo que nunca renunciou. E quantas pessoas nós acompanhamos, o pastor Zé Luiz deve lembrar de tanta gente que queria ser livre, mas ele queria continuar com aquela capacidade que os demônios tinham dado para ele. Quantas pessoas queriam ser livres, mas ainda permanecer com o seu jeito desonesto de negociar, com a sua esperteza. Quantas pessoas querem ser livres, mas ainda não querem renunciar à capacidade de atrair homem, de atrair mulher para o sexo. A liberdade é Jesus. Aleluia. Deseje que ele entre em todas as áreas da sua vida, permita que ele entre. Quantas pessoas estão presas hoje porque não se apropriaram dessa liberdade em Jesus? Jesus é o libertador. Diga comigo, Jesus é o libertador. Então, se algo na sua vida não está completamente, se você não é completamente livre, chegue perto dele. Talvez precise um pouco de renúncia, talvez precise um pouco de perdão, de restituição, talvez precise de um pouco mais de humilhação, talvez precise um pouco mais de restituição, de reconciliação. Talvez esteja faltando cruz, faltando Jesus aí. O libertador é ele. Irmãos, é impressionante que na medida que nós vamos crescendo nele, nós caminhamos para a liberdade, mas o inimigo, ele quer que a gente seja escravo. Hoje pela manhã, o inimigo ele não deseja que a gente seja livre. E como eu disse que a religião, ela é terrível, ela tem um falso conforto. A religião, eu lembro de uma visão que Deus deu para a pastora Irani, uma pessoa vestida com uma blusa de malha, de algodão, com uma jaqueta de ferro por cima. Tinha conforto por dentro, mas por fora estava toda presa. E ela buscava algo para cortar aquela jaqueta de ferro. E ela disse que quando tirava uma tesoura que cortava, que jogava aquela jaqueta velha, que representava a religião, ela já estava pronta de novo para uma pessoa usar. Quando é que você pode se tornar um escravo? É quando você coloca dogma. Só voltando aqui. Quando é que você pode ser um religioso, escravo, em vez de livre? Quando Jesus Cristo veio, a maioria dos religiosos tinham feito do relacionamento com Deus uma escravidão. O grupo que era para ser livre era o grupo mais preso. Os fariseus, os saduceus, eles eram homens irrepreensíveis, mas eram homens escravos, completamente cheios de regras, de dogmas. Eles tinham, dos 10 mandamentos, eles fizeram mais de 600, uma prisão. Você já deve ter conhecido alguém salvo, mas que não é livre. Irmãos, o desejo de Deus é que toda pessoa santa seja livre, e todo livre seja santo. Aleluia! Essa liberdade precisa andar conosco. É para essa liberdade que Cristo nos libertou. Dessa capacidade de interagir com as várias facetas da vida e permanecer livre. Jesus Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Irmãos, um dos exemplos que Jesus conta, que é a parábola do bom samaritano, ele conta de 2 homens que trabalhavam para ele, era um sacerdote e um levita. Eles vinham das escalas deles no templo,
trabalhando para Deus. E a Bíblia diz que quando eles passaram, que viu um homem caído no chão, eles passaram. E uma das possibilidades que nós temos de eles não terem parado para ajudar aquela pessoa, é porque se ele estivesse morto, ele ficaria, e ele tocasse naquele morto, eles ficariam 7 dias fora da escala. Era considerado imundo uma pessoa que tocava num cadáver. E eles tinham um jeito como descobrir se aquele homem estava morto ou não. O levita do mesmo jeito. Aqueles homens trabalhavam para Deus, mas eram homens, irmãos, cheios de regras, ao ponto de não serem livres. Algum de vós quem está aqui na Nova Aliança na média de 5 anos, é possível que o lugar que você senta seja o mesmo. Tu é um deles. Vocês também estão aí. Você tem um lugar que você gosta de sentar. Isso não é errado. Mas, irmãos, nós vamos criando regras, costumes, que daqui a pouco esses costumes, eu fui pastor, eles estão tão fortes dentro de nós, que ele nos escraviza. Eu tinha uma senhora que ela mudava o ventilador de lugar, porque o ventilador algum dia não estava, mas o lugar dela sentar era aquele lugar. A religião traz um conforto, mas seja livre para experimentar algo diante de Deus. Eu não estou dizendo que quem senta no mesmo lugar é uma tendência para ser religioso, não. Mas é que nós estamos tão agarrados a algo que a religião nos prende. Sabe quando a religião nos prende? Quando a gente tem um método exclusivo para as coisas. Quando a gente cria um método. Quando a nossa experiência é tão forte que a gente passa a pregar a experiência mais do que o princípio. Por exemplo, Jesus cura. Amém? E às vezes ele lhe curou de uma maneira e você agora começa a pregar essa cura. A gente diz que Jesus era tão livre, não tinha religião, que até para curar cego, Jesus não tinha método. Ele curou cego de 4 maneiras. E a gente imagina que se aquele cego que Jesus curou, fazendo um cuspezinho, passando no olho dele e mandando ele se lavar lá em um certo lugar, você imagine aquele outro cego que Jesus só disse, vê, a tua fé te salvou. Imagine que algum deles começasse a pregar na nossa região. E alguém dissesse, você foi curado por Jesus? Imagina alguém lá em Araguaína, ali no Tocantins, e outra aqui em Imperatriz. Pois você está pregando que Jesus cura. Lá em Imperatriz também tem um homem pregando que Jesus cura. Como é que ele cura? Como é que esse rapaz diz que Jesus cura? Não, lá ele ensina assim. Faz um lodinho no chão, cospe, passa no olho da pessoa e manda ela se lavar em um lugar. Eles, manda ele deixar essa ceboseira de lado, essa sujeira de lado. Eu fui curado por Jesus, Jesus cura assim, vê, a tua fé te salvou. Jesus não precisa desse negócio de fazer lodi, não. A religião faz com que a gente pregue a experiência mais do que aquilo que Deus é capaz de fazer. Diga comigo, Senhor, me livra da religião. Então a religião, irmãos, ela tem regras. O devoto, o que serve a Deus, ele tem um princípio. O religioso coloca poder em orar 3 vezes por dia. O sincero com Deus coloca poder em orar, e ele pode orar 3 ou 4 vezes, mas não é orar 4 vezes que é o poder. É como ele necessita do Senhor que vai levar ele a orar várias vezes, porque ele precisa estar com o Senhor, porque esse sacrifício representa algo muito importante para ele, mas não há poder. Eu oro 3 vezes por dia, meu amigo. Você ora quantos? Você é um crente fraco. A religião coloca poder no costume.
O crente livre coloca poder no seu relacionamento com Deus. Nós vamos ter que ter rotina, irmão. Se você não tiver rotina para ler a palavra, para orar, para jejuar, se você não tem rotina para evangelizar, se você não tem rotina, não cresce. Mas o poder não está nessa rotina. O poder está no seu relacionamento com Deus. E agora, com a rotina da internet, tem gente demais, irmãos, perdendo tempo com tanta coisa tola, outros cuidando mais da vida dos outros que da deles. É um tempo difícil. Nós nunca aconselhamos tanta gente ferido porque não curtiu, porque não quais as outras duas palavras, amor? Seguiu, e a outra me bloqueou. Não me curtiu, não me seguiu e nem me bloqueou. Fulano, pastor, a pastora segue ele não segue a pastora. Já preocupado com minha esposa, eu digo, menino, deixa, vai viver para lá. Por quê, irmãos? É muita coisa. Não, irmãos, o cristianismo é simples. O cristianismo é simples, vamos viver. Em nome de Jesus, tem um tempo para cada coisa. Se você vai gastar um tempo na internet, gaste. Mas lembre, irmãos, você nasceu para ser livre. Aleluia! Você nasceu para ser livre. Em nome de Jesus, você nasceu. E agora, no período da IFOL, é que a gente descobre quanto crente é salvo, mas agarrado a muito pacto, muita aliança. Então, nós somos uma igreja que trabalhamos, todo ano tem Silce, todo ano tem IFOL, preparando você para ser uma pessoa livre. Os nossos encontros é dentro dessa filosofia. Se você conheceu Jesus, você tem direito a ser uma pessoa livre. Aleluia, livre de todo pacto com as trevas, livre de todo acordo, de toda aliança, livre de toda perseguição familiar, de toda herança que não é bendita. Aleluia, liberdade, irmãos, em Jesus, ser livre, está ligado a uma pessoa que é Jesus. Você pode dizer amém? Ele nos livrou da condenação eterna, e essa liberdade, irmãos, vai lhe ajudar a permanecer nela. Só concluindo esse primeiro ponto. Quando a Bíblia diz em Gálatas 1:5, que foi para a liberdade que ele me libertou, e eu não devo tornar a me meter debaixo do jugo da escravidão. Irmãos, tantas pessoas que andaram com Jesus, e por algum momento foi deixando o seu relacionamento com ele, e hoje estão escravos de novo. Diga misericórdia. É um filho longe e separado da bênção de Deus. A segunda área, irmão, de que somos uma igreja livres, é na área da adoração. Talvez eu, marido de Jesus, pastor Zé Luiz, alguns outros que estão aqui, puderam conhecer o que é um lugar aonde você não tem liberdade para adorar. Quando o ministério começou, das primeiras coisas que o Senhor trouxe para nós, foi essa liberdade do adorar. Esse é um presente da reforma de mais de 500 anos atrás, que resgatou, mas é algo que Deus nos trouxe. Você nessa igreja pode orar em línguas o culto inteiro. Você não pode atrapalhar o que está do seu lado, mas você pode. Se você quiser deitar no culto e adorar, você vai adorar. Se você quiser correr, a sua adoração individual não vai atrapalhar a coletiva. Mas se você tem liberdade na adorar, você pode levantar a sua mão. Você tem liberdade de expressar. Aliás, irmãos, nós somos uma igreja que glorifica a Deus, que diz aleluia, que expressa diante dele a nossa gratidão. Eu estou para contratar mais Sebastião, só tem um que dá glória a Deus nos cultos aqui. Glória a Deus aí. Aleluia. Nós somos uma igreja de liberdade na adoração. Aleluia.
uma igreja de liberdade. Esse é um presente de Deus. Uma liberdade, claro, nós temos uma rotinazinha nossa, mas ela pode ser quebrada por qualquer direção de Deus. Ela pode ser quebrada. Nós seguimos um costume, mas ele não é uma regra inquebrável. E o Espírito Santo tem liberdade na adoração. Aleluia, ele tem liberdade. Ele pode interferir. Temos um planejamento, mas não temos uma dureza que não pode alterar. Aleluia. Nós somos livres na adoração, lutamos para isso, para ser livres. A terceira área, irmãos, em que nós caminhamos para ser livres, é uma igreja de liberdade nos usos e nos costumes. Eu sei que as igrejas evangélicas há muito costumes que tornaram pesada a caminhada. Nós, como Igreja Nova Aliança, nós já lutamos para as pessoas serem decentes. Mas não somos uma igreja de um uso de roupa. Claro que eu, quando chega uma pessoa que vem de outra igreja, e porque somos uma igreja livre nos usos e costumes, às vezes a pessoa chega achando que é bagunçado, não é? Às vezes chega alguém de outro ministério que ensina muita decência na roupa, e a pessoa chega para falar comigo de alcinha, toda arrochadinha, e eu digo: meu filho, o senhor vem da onde? Você vem de lá? Vem. E cabelo já rapado, tocado no meio. Eu digo: minha filha, e você mudou agora de igreja e essa roupa? E essa? Não, porque aqui não é mais obrigado. Eu digo: não, filha, aqui não é obrigado, mas olhe para as pastoras da igreja. Nós vestimos decente, o seu corpo é morada do Espírito Santo. Aqui é livre, mas não é bagunçado, não. Vai andar decente. Vai andar decente. O único uso e costume, irmãos, que Deus nos proibiu há 16 anos atrás, é tornozeleira. Não é a que usa na cadeia, não, viu? Pode ser corrente de ouro, pode ser do que for. Não, muitas vezes, não só uma vez, muitas vezes. Eu estava orando para alguém e eu senti a direção de tirar a tornozeleira. Eu achava que era só dela. Mas, irmãos, com o tempo, isso foi claro. A tornozeleira é algo que vem da feitiçaria, da magia, da pagelância. É uma amarração. Tornozeleira é uma prisão em todas as regiões do ocultismo. Então, é um uso e costumes. Os outros usos e costumes nossos, irmãos. As nossas mulheres furam a orelha, fura. E não tem um lugar determinado para furar, não. Se quiser furar os homens, também fura. Pode botar. O Everson de brinco deve ficar charmoso. Não, mas vamos lá. Mas, se você quiser usar, as nossas mulheres usam. Já entrei pai aqui na igreja, a filha querendo botar um pince aqui no nariz, e ele numa crise. Eu digo: meu amigo, ganha o coração dessa menina, libera esse pince e ora para ela pegar uma gripe pesada. Depois que ela vai ter que tirar essa... Ela não vai... Ele obedeceu. Meu filho nos pediu para usar brinco, e nós não podíamos dizer para ele que não podia. Pode. Mas minha esposa, muito sábia, disse: só tem uma condição: nós compraremos seus brincos. Certo? E já vou lhe avisar, será todos grandões, assim, aquele compridão. Ele disse: não, então, convencemos ele ligeiro. Quando alguém pergunta,
liberdade nas tatuagens, irmãos. O princípio bíblico do Velho Testamento não é um princípio renovado no Novo. Nós não cremos, irmãos, que tatuagem seja pecado, mas quando é que ela é pecado? Brinco é pecado. Quando é que a tatuagem é pecado? Todo menor, toda pessoa, todo filho, o pai tem que autorizar, toda mulher, o marido tem que autorizar, em concordância com seu esposo. Nós não mandamos na sua consciência naquilo que a Bíblia não é claro que é pecado. Se for pecado furar em algum lugar, é pecado furar aqui onde as mulheres furam. Então, nós somos uma igreja que trabalhamos nos usos e costumes naquilo que é pecado. Tem muita questão cultural. Nós vivemos de uma cultura da década de 70, que um homem cabeludo não era muito bem aceito. E ainda em alguns lugares, uma pessoa tatuada não é, mas talvez esteja mais com preconceito do que cultural, do que com aquilo que a Bíblia diz que é. E nós somos um povo que respeitamos a cultura, mas isso é familiar, nós não podemos mandar em você, não há uma ordem bíblica. Se você for lá para o texto da tatuagem, você tem que descer todos os outros. Lá é uma lei cerimonial, não é uma lei espiritual, não foi respaldada por Jesus. Mas isso é algo seu, ok? Seu. Nós somos uma igreja que compreendemos que somos livres, sempre livres, nunca para o pecado. Nós não somos uma igreja livre para a libertinagem ou para a irresponsabilidade. Nós vamos andar cobrindo o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Hoje a gente luta com os levitas, vêm para cá decente. Às vezes, nem sempre a gente consegue que eles sejam decentes no dia a dia. Mas aqui se vem decente para adorar a Deus. E eu sei que você pode estar, você que está aí sentado, pastor, se você tiver ideia, já tive que mudar de lugar, porque uma mulher com um rasgão até perto da divisa, e eu tive que sair de perto. Mas, irmãos, as pessoas vão vir à igreja com a roupa que ela desejar. Agora, se você é crente, venha com a roupa que expresse que o Espírito Santo mora dentro de você. Os casados que estão me ouvindo aqui, ajude suas esposas. Se você é um homem casado e nunca sua esposa teve de trocar uma roupa, porque você pediu, tem alguma coisa errada com você. Ou você é doido, porque as nossas mulheres, nós somos o critério, não lê, essa roupa não. Olhar assim e ver que o vestido está transparente demais. Quando ela chega na porta, a recepção toda vê. Quem nota isso é marido. Então, sua esposa nunca trocou um vestido. Não, tá bom. Vigia, crente. Zele por sua esposa. E você que é solteira, o seu corpo é para seu futuro, para seu esposo. Ele é morada do Espírito Santo. Seja decente. Ande decente. Você não tem que provocar ninguém, nem ser sensual. Nós cristãos temos a sexualidade, não a sensualidade. A sensualidade é do diabo. A sexualidade é de Deus. E a sexualidade tem um lugar, é o casamento. Então seja decente. Não faça alguém pecar. E aí não use, como alguém disse para mim, pastor, pois se alguém está pecando, que ele fure os olhos, que ele não olhe para mim. Eu digo, não faça isso. A senhora é serva de Deus. Então nós trabalhamos com os usos e costumes daquilo que não é pecado. Às vezes eu digo para minha esposa que eu vi um negócio chamado tapa-seio, né? É um negocinho que compra e bota por dentro da roupa. Eu digo, quem inventou é crente, não é? Porque os vestidos que mostram o seio, domingo retrasado, uma moça foi orar, vem aqui para você orar por mim, desviado aqui da igreja. Eu digo, toma juízo, meu filho, eu quero ver teus peitos nada, tu vem para eu orar, para eu te ver teus peitos aqui. Pastor, pelo amor de Deus, cobre esse negócio. Eu sou homem, meu filho, cobre. Claro, eu disse isso que era uma ex-ovelha, desviada, e veio com a irmã. Então,
Você é morada do Espírito Santo, cuide do seu corpo. Glorifique a Deus com ele. Que seu corpo não seja instrumento para ninguém pecar. Que ele seja o lugar onde o Espírito Santo gosta de habitar. Que ele não faça propaganda para o diabo, mas que ele faça propaganda para Deus. Por isso nós somos uma igreja livre. Livre de todas as amarras, livre de toda condenação, livre de todo pacto. Uma igreja que trabalha com liberdade, uma igreja que trabalha com liberdade espiritual, mas uma igreja que trabalha com liberdade na adoração, e uma igreja que trabalha também com liberdade nos costumes. Eu sei que nós já tivemos gente que veio para a igreja todo enchiapado, e eu digo, mas meu filho, que roupa bagunçada é essa? Ele diz, eu estou vindo, pastor, para a casa de meu pai. Eu digo, mas teu pai é bagunçado, não é? Seja livre. Agora na moda da calça rasgada, às vezes eu digo, meu filho, não está rasgado demais não. Rasgou demais nas coxas. Está rasgado demais, costura um pouquinho, arranja uma menos rasgada. Quem inventa a moda são homossexuais na sua maioria. Para o povo de Deus vestir. Use algo que Deus seja glorificado. Você é livre, não para pecar, mas para ser decente, para glorificar Deus. Somos uma igreja livre. Por isso trabalhamos para que todo crente seja livre de toda amarra, de todo conceito, de toda perseguição, de toda herança que não é bendita. Trabalhamos para que você seja livre na adoração, tenha liberdade para adorar o Senhor, mas que seja alguém também de uso e costumes santos, seja livre. Você é livre para usar uma calça, não uma calça indecente, como você é livre para usar uma roupa, um vestido, não um vestido indecente. Que o Senhor nos ajude a permanecer livre, porque Ele veio para nos dar liberdade. Onde Jesus domina, tem que ter liberdade, porque onde tem santidade, tem liberdade. E se você é livre, vai andar em santidade. Eu digo que a geração da década de 60 foi livre, mas não era santa. E esse tempo tem gente santa sem ser livre. Nós vamos andar nos dois princípios. Somos um povo livre e santo. Santo e livre para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Você coloca em pé, por gentileza.